Irmãos, graça e paz, que bênção a gente estar aqui na casa de Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite, na casa de Deus, na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E é tão bom a gente poder participar dos louvores, a gente cantar louvores, a gente poder estar contribuindo com a obra de Deus, a gente poder servir ao Senhor com os nossos dons e talentos, a gente receber para poder transmitir para outras pessoas. Você não veio aqui por acaso, Deus te trouxe aqui. E cada domingo é o momento que a gente renova a nossa fé, renova o nosso coração, para que durante toda a semana a gente possa abençoar outras famílias, outras pessoas. E aquilo que a gente recebe aqui, a gente não pode guardar só para nós, a gente tem que transmitir para outras pessoas. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, e nós estaremos lendo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 17. Nosso irmão Samuel fez um programa de cada mês, tem um tema, e o tema deste mês é sobre a Escritura. Pastor Rui pregou domingo passado, celebrou a ceia aqui, pregou no Salmo 19, né, que fala sobre a beleza da criação e também a beleza da palavra de Deus, que ela restaura a alma. E hoje eu vou falar sobre a fidelidade à palavra de Deus. Eu convido os irmãos, mais uma vez, vamos colocar em pé, vamos ler esse texto. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E os irmãos que estão aqui, né, que já receberam esse link, depois em casa compartilhe esse link com os seus familiares, com a sua rede social, com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus colegas. Compartilhe a palavra de Deus. Vamos estar lendo esse texto para a nossa edificação. Vamos ler juntos? Todos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, que o Senhor esteja nos iluminando, nos enchendo com a Tua palavra, nos enchendo do Teu conhecimento. Tua palavra diz, ó Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e nós queremos Te conhecer mais e mais. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Transforma a nossa vida, santifica os nossos corações, como o Senhor mesmo orou na oração sacerdotal. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Nós queremos ser santificados por meio da Tua palavra, Senhor. Toque em nosso coração, fortaleça as nossas vidas, fortaleça as nossas famílias, ó Deus, e que a Tua palavra possa ocupar, ó Deus, o centro, ó Deus, desta igreja, Senhor. Que esta igreja possa amar a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, como no texto que nós lemos no Salmo 119, Senhor. Ó Deus, encha-nos do Teu conhecimento, da Tua paz, da Tua força, ó Deus, para que possamos não só receber a Tua palavra no nosso coração, mas compartilhar aquilo que nós temos no coração com outras pessoas, que nós possamos compartilhar a Tua palavra com outras vidas, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Podeis assentar, meu irmão. Muito obrigado, Samuel. Olha, o seu galardão está aumentando, tá bom? Quem der um copo de água fria a um discípulo de Jesus, recebe o galardão do discípulo. Olha que bem. Irmãos, nós vivemos um tempo de incertezas, tempos também de relativismo moral, tempo de espiritualidade diluída. Nós podemos ver que a incerteza é a dificuldade de definir o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas acham, por exemplo, que o aborto pode ser praticado porque a mulher tem um direito sobre o seu próprio corpo, como se fosse cortar a ponta da unha, a ponta do cabelo. Mas a vida é o quê? Um dom de Deus. Ninguém pode matar uma criança, né? Mesmo a criança que está no ventre ainda. A vida tem que ser preservada. Já pensou se a nossa mãe tivesse tomado a atitude de nos abortar? Nós não estaríamos aqui.
Então, Deus usou o ventre da nossa mãe como um lugar sagrado para nos trazer a vida. Então, o aborto é assassinato, meus irmãos. E a Bíblia diz, não matarás. Nós podemos ver também a respeito da ideologia de gênero. A Bíblia diz que nasce homem e nasce mulher. Se nasceu com órgão sexual masculino, é homem. Se nasceu com órgão sexual feminino, é mulher. Só tem dois sexos, sexo masculino e feminino, né? Homem e mulher. E tudo que passar disso é perversão. O pecado veio aqui para perverter a família, para perverter a identidade do homem, da mulher. Hoje a gente pode ver uma inversão de valores, o homem querendo ser mulher e a mulher querendo ser homem. Mas isso é confusão. Nós devemos honrar o que Deus estabeleceu na criação, na biologia e, sobretudo, na palavra dele. Sobretudo na sua palavra. Nós podemos ver também a erotização de crianças. Nós devemos defender as crianças contra os abusos, né? Abusos que acontecem. E nós devemos proteger as crianças, porque as crianças, o Senhor Jesus disse, deixai-vos a mim os pequeninos, porque dos tais o quê? O reino dos céus. Nós devemos evangelizar as crianças, porque as crianças também precisam de Jesus. E nós não podemos permitir que as nossas crianças sejam erotizadas com filmes, com músicas, com danças. E nós devemos ensinar aos nossos filhos o melhor caminho, à luz da palavra de Deus. Nós vivemos um tempo de relativismo moral. Algumas pessoas chegam a dizer, o que é certo para mim, não é certo para você. O que é verdade para você, não é verdade para mim. É como se a verdade fosse relativa, mas a Bíblia diz que a verdade é absoluta. Quer ver uma coisa? 2 vezes 2 é quanto? 3? Quando a conta está errada. É 4. Então, se a conta estiver errada, vai dar 3. Mas se tiver certo, é 4. Isso é o quê? É uma verdade o quê? Absoluta, meus irmãos. A verdade absoluta. Qual que é a fórmula da água? Quando a gente estuda química, a gente aprende a fórmula da água, né? H2O. Tem jeito de mudar isso? Se a gente mudar isso, a gente muda a química, a essência, é outro elemento químico, e não água. E isso é uma verdade o quê? Uma verdade absoluta. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós não podemos aceitar esse relativismo da verdade, o relativismo moral. Espiritualidade diluída. Existem muitas pessoas que têm fé no universo. Tem gente que coloca assim aquele catavento, não é verdade? Faz aquele barulhinho. A pessoa trouxe bons fluidos, né? Trouxe uma boa energia, energias positivas, desconectadas da verdade em Cristo, meus irmãos. E nós devemos saber que nós não adoramos elementos da natureza. Certa feita eu vi uma pessoa lá na faculdade, né, fazendo um círculo em redor da árvore, orando pela árvore, prestando um culto à árvore. Já pensou uma coisa dessa? Em vez de adorar o Criador, estão adorando aqui a natureza. Nós adoramos o Criador da natureza e não a natureza. Então, em meio a tantas vozes, ideologias, heresias, como permanecer firmes na fé? E aqui nós temos que a resposta está na fidelidade à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, prestes a ser martirizado, deixa aqui o jovem Timóteo a chave para vencer as pressões da vida, continuar firme naquilo que aprendeu nas Escrituras. Hoje, nós somos igualmente chamados a permanecer firmes na palavra, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós devemos permanecer firmes na palavra que nos salva, que nos transforma, que nos equipa, que nos habilita para fazermos a obra de Deus. A segunda carta aqui de Timóteo, meus irmãos, é uma carta pastoral que ele escreveu antes da sua morte. Ele estava ali na masmorra, no lugar de uma prisão, chamada uma prisão marmetina. E isso, se você pesquisar aí na internet, vocês vão ver lá em Roma, tem essa prisão, lá na Itália, onde Paulo ficou preso ali por causa da fé. E ali ele escreve a sua segunda carta, e ele exorta o seu filho na fé, Timóteo, a permanecer firme, mesmo diante da apostasia crescente, mesmo diante dos falsos mestres, e mesmo diante das perseguições. Já pensou? Quem aqui já ficou preso por causa da fé?
Paulo sofreu por causa da fé, Paulo apanhou por causa da fé, e Paulo escreveu esta carta numa masmorra, numa prisão, e no capítulo 3, Paulo descreve os tempos difíceis, diz que nós viríamos tempos difíceis, nos últimos tempos seriam difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a verdade. E aqui nós podemos perceber que ele então contrasta com o exemplo de vida e ensino que Timóteo recebera. Paulo, ele exorta Timóteo a permanecer nas doutrinas aprendidas, que ele aprendeu desde a infância, ele aprendeu no lar, ele aprendeu com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, as sagradas letras. E ele lembra que as sagradas letras são poderosas para a salvação e que toda a escritura é o quê? É inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A grande verdade, meus irmãos, dessa passagem é que a fidelidade à palavra de Deus sustenta uma vida cristã sólida, frutífera e irrepreensível. E para compreendermos como viver com fidelidade em tempos de crises, né, nós vamos observar 3 verdades que Paulo revela sobre a palavra de Deus nessa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, permaneça no que você recebeu. Vamos a isso? Permaneça naquilo que você recebeu. Veja o que diz aí, aprendeu. Verso 14. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então permaneça naquilo que você aprendeu. E aqui nós podemos ver que Paulo contrasta Timóteo com os falsos mestres. A firmeza dele não está em novidades doutrinárias, não está na última revelação, não, está na continuidade de permanecer. O verbo permanecer aqui implica o quê? Estabilidade, firmeza, constância, perseverança. Nas palavras de Warren Wiersbe, ele fala que fidelidade é a virtude de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando é difícil. Já pensou permanecer, fazer o que é certo, mesmo quando é difícil? Por exemplo, meus irmãos, quando a gente olha na natureza, a gente aprende muitas coisas, não é verdade? Você olha uma árvore, por exemplo, uma árvore forte resiste às tempestades por causa de quê? Por causa das raízes. Por causa das raízes. De igual forma, nós podemos perceber que as raízes também aqui de Timóteo estavam firmes, porque a sua fé estava enraizada na palavra de Deus. Que a sua vida possa estar assim, enraizada na palavra de Deus. De igual forma, meus irmãos, não troque as verdades antigas por modismos modernos. Por modismo, tem um pastor liberal chamado René Kivitz. Eu falei isso que ele é conhecido nas redes sociais. Ele fala o seguinte: olha como é que o liberalismo toma conta da igreja. E pode tomar conta de qualquer igreja quando abandona a palavra dele. Ele fala assim: a gente precisa atualizar a Bíblia. Mas vejam bem, meus irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é mais atual do que o jornal do dia. A palavra de Deus é que tem que transformar a nossa vida. A nossa vida é que precisa ser atualizada pela palavra de Deus. Atualize a sua vida pela palavra. Lembre-se de quem te ensinou e permaneça fiel àquilo que é eterno. Não abra mão da palavra de Deus. Não troque o evangelho por novidades. Timóteo havia recebido um ensino sólido e confiável. Ele não havia aprendido o evangelho de falsos mestres, mas ele havia aprendido o evangelho do próprio Paulo. Já pensou? Que privilégio sentar à mesa com Paulo, aprender de Paulo. O maior escritor do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas, 50% do Novo Testamento são escritos de Paulo. Paulo ensinou Timóteo, e esta origem do ensino, meus irmãos, traz o quê? Traz confiança, traz autoridade. John Stott comenta que os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo com uma nova teologia, uma nova moral, tudo isso dando sinais de uma nova reforma.
Mas nós não precisamos de um novo cristianismo, nós precisamos retornar ao verdadeiro cristianismo. Quando Lutero fez a reforma no século XVI, o que ele estabeleceu? Sola Escritura. O que é sola Escritura? Voltar à palavra de Deus, volta às Escrituras. É por isso que teve um avivamento no século XVI. É por isso que a igreja floresceu na Europa e impactou o mundo, porque a igreja voltou para as Escrituras. Você precisa valorizar o ensino fiel das Escrituras. Ou você está fascinado pelas novidades e modismos espirituais. Então, em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos o seguinte: reconheça o poder salvador das Escrituras. Veja o que diz o verso 15, vamos ler juntos? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo aqui, ele foi instruído desde pequeno. Por quem? Por sua avó. Coisa boa é ter uma família crente. A sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, que desde a infância sabes as sagradas letras. E eu pergunto aqui para as mães e os pais: pais e mães, vocês estão instruindo os seus filhos nas Escrituras? Ensinando a palavra de Deus? Ou a televisão, a internet tomam lugar da palavra de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família? Que a palavra de Deus possa ocupar o centro da nossa casa, meus irmãos. As sagradas letras aqui são as Escrituras do Antigo Testamento. E aqui nós podemos ver que o Antigo Testamento já apontava para Cristo. Já apontava para Cristo. Quer ver uma coisa? Se a gente pegar aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente pode ver como a Bíblia aponta para Jesus. Você pega, por exemplo, a promessa que do seu descendente ia pisar na cabeça da serpente. Apontava para quem? Para Jesus. Você pega ainda em Gênesis, Abraão, foi oferecer o seu filho em sacrifício, não foi? E quando ele olha, quando Deus diz assim: não temas, Abraão, porque vi que você não negou o teu único filho. E quando ele olhou para trás, ele viu o quê? Ele viu o cordeiro, o carneiro preso ali pelos chifres. Nós podemos ver que toda a Bíblia aponta para Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo, a gente pode ver que o Senhor falou assim: eu sou o que sou. Quem é o eu sou? O eu sou é Jesus. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala lá em João: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus, eu sou. Quando a gente lê Levítico, a gente vê o sacrifício, e ali tem o sacrifício do cordeiro. Esses sacrifícios apontavam para quem? Para a cruz, Eliana, onde Jesus derramou o seu sangue por nós. Aquilo era apenas uma sombra. Nós não temos mais no culto a morte de um cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou, a realidade chegou, e nós não precisamos mais das sombras. Quando a gente lê, por exemplo, Números, a gente vê ali que Jesus é a estrela. A estrela. A estrela. E quando a gente lê lá em Apocalipse, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Quando a gente lê em Deuteronômio, o texto mostra ali que Jesus é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra angular. E a igreja está edificada sobre esta rocha, sobre Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. A Bíblia revela o plano de Deus para salvar os pecadores por meio de Cristo. Não há outro livro, meus irmãos, que aponta com tanta clareza o caminho da reconciliação com Deus por meio de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deixe-me explicar melhor, meus irmãos. É como um mapa que leva ao tesouro. Já brincaram do mapa que leva ao tesouro? Já fizeram lá no acampamento.
né? O mapa que leva o tesouro. A Escritura, esse mapa que revela o caminho da salvação. E o tesouro é Cristo. A Bíblia aponta para Jesus. Jesus é o coração da Bíblia. Jesus é o nosso Redentor. Jesus veio a este mundo para morrer por nós pecadores. A Bíblia, meus irmãos, é como espelho que revela quem realmente nós somos diante de Deus. Por isso, nós podemos ver que as Escrituras revelam a nossa necessidade de salvação. O texto fala assim, as Escrituras, né, sagradas que podem tornar-te sábio para a salvação. No texto aqui fala assim, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. E nós precisamos de um Salvador. E nós podemos perceber que a Bíblia mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e todos nós somos carentes de salvação. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode bater no peito e dizer o seguinte: eu entro no céu por minhas próprias obras. Não, meus irmãos, nós entramos no céu é por meio de Jesus, o Salvador. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. A Bíblia aponta para Jesus, e como a Bíblia aponta para Jesus, nós devemos correr para Cristo. As Escrituras revelam o plano de salvação em Cristo. Veja, o texto fala assim, veja o que diz o verso 15 novamente, vai aparecer aí na tela. Isso é importante explicar, meus irmãos. Vamos ler juntos? E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia, meus irmãos, não apenas revela o problema, ela apresenta a solução, e a solução é o Cristo crucificado e ressurreto. O plano de salvação não é mérito humano, é graça divina, e a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a fé salvadora vem ao ouvirmos esta mensagem, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você foi alcançado pela graça de Deus, e Deus usou a sua palavra para te trazer a Cristo. Usou a mensagem do Evangelho para te transformar, para entrar no seu coração e para mudar a sua história. Segundo Warren Wiersbe, não somos salvos por crer na Bíblia, mas pela fé no Cristo que ela revela. Ah, que coisa maravilhosa! Um mapa, meus irmãos, pode te mostrar o caminho até o hospital, mas não realiza a cirurgia. A Bíblia nos mostra o caminho até Jesus, mas Ele é quem salva o pecador. É Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé tem que estar depositada em Cristo, como no hino que nós cantamos: somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, confie no poder transformador da Escritura. Veja o que diz o verso 16, vamos ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja bem que a Escritura é inspirada, ela é soprada por Deus. Nós somos iluminados, meus irmãos, mas a Escritura é inspirada. Por exemplo, nós temos um hino inspirado, ou melhor, iluminado. Só a Escritura é inspirada. Só a Escritura é soprada por Deus, e a Escritura é suficiente. Ela nos molda para sermos o quê? Úteis a Deus. O texto fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Vamos dizer isso? E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. John Piper chega a dizer o seguinte: se você quiser ouvir Deus falar, leia a Bíblia. E se você quiser ouvir Deus falar em voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A Escritura é útil para ensino, é útil para doutrina.
Você quer conhecer a doutrina correta? Leia a Bíblia. A Escritura não é apenas inspirada, ela é instrutiva. Ela fornece o conteúdo essencial da fé cristã, nos mostra quem Deus é, quem nós somos e como nós devemos viver. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Quando a gente lê, por exemplo, as Escrituras, a gente aprende quem é Deus. Quem é Deus? Existem muitas pessoas que falam assim, Deus é tudo. Falar que Deus é tudo e não é nada é a mesma coisa, não é verdade? Quem é Deus para você? E aí, o breve catecismo fala assim, Deus é Espírito, infinito, eterno, em seu ser, sabedoria, santidade, verdade, bondade, justiça. Nós devemos conhecer quem é Deus. Deus é Espírito porque não tem corpos como os homens. Por isso nós não podemos fazer uma imagem de escultura e colocar o nome de Deus, porque Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ah, meus irmãos, nós não podemos adorar outros deuses, nós não podemos fazer imagens de esculturas, e aqui nós podemos perceber que a Bíblia é útil para ensino, e ensino aqui não é mero acúmulo de informações, mas é a verdade que transforma. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que guardá-la no coração, e aqui nós podemos perceber, nas palavras de John Stott, a doutrina correta é a base da vida correta. Não tem jeito de um crente viver uma vida correta se não tiver uma doutrina correta. É como um prédio, por exemplo. Um prédio, o que sustenta os prédios? As paredes? O telhado? Não, os alicerces. Assim também, meus irmãos, é a Bíblia é o alicerce. Sem ela, a vida cristã desmorona ao primeiro vento de doutrina e doutrina de vento. Então, que você possa ficar firme no ensino da palavra de Deus. Mas a Escritura é útil para quê? Para repreensão. Para repreensão. E a palavra de Deus, ela confronta os nossos erros. Não tem nada mais poderoso do que transformar a nossa vida do que a palavra de Deus. E repreensão aqui é a capacidade da Escritura de nos convencer do pecado, de desmascarar a falsidade, tanto no ensino quanto na doutrina, na conduta. Charles Spurgeon, ele comenta o seguinte, que a Bíblia nos consola, mas também nos confronta. Ela é espada antes de ser lenço. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus é quem aponta o erro para nos levar ao arrependimento. Muitas vezes nós, entramos no culto, às vezes com a vida toda bagunçada, mas a palavra de Deus reorienta a nossa vida, alinha a nossa conduta, alinha o nosso coração ao coração de Deus. A palavra de Deus é que nos leva ao arrependimento. Deus usa a sua palavra para nos santificar, para nos corrigir, para nos confrontar, para tirar os ídolos do nosso coração, para tirar a maldade do nosso peito. Existem muitas pessoas que às vezes falam assim, eu gosto de seguir meu coração. Faça o que o seu coração pedir. Tome cuidado com o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Oriente-se pela palavra de Deus. O seu coração pode te levar ao abismo. É como aquela menina, eu quero ir de aviãozinho, né? Esqueceram de colocar a corda, né? Que tristeza, caiu de uma altura de 40 metros, numa queda livre, e não escapou. Tem gente assim, seguindo o coração, achando que vão voar, né? Mas sem segurança. A palavra de Deus, meus irmãos, é a nossa segurança. A palavra de Deus é que nos guarda para a gente nos esborrachar, para a gente nos desmoronar, para o nosso prédio não cair, para a nossa casa não cair. Nós precisamos da palavra de Deus, senão a gente está morto, destruído, arruinado, desmoronado, quebrado, sem vida. Nós precisamos da palavra de Deus, nos confrontando. Mas a Escritura é útil para a correção. A Escritura não apenas aponta o erro, mas ela nos reconduz ao caminho certo. E aqui nós podemos perceber que o termo
correção aqui indica o que? Restauração, reerguimento, como quem ajuda alguém a se levantar após uma queda. Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que a palavra fere, mas também é a palavra que cura, é a palavra que traz cura. É como um GPS, todos nós aqui usamos GPS, não é verdade? Quando você erra uma rota, o que ele faz? Recalcula, né? A gente está usando sempre o GPS, né? E a gente precisa, então, o que aconteceu aí? Vocês perderam? Então, o GPS, né, que recalcula a rota, quando nós erramos, a Bíblia, meus irmãos, nos mostra a direção certa após termos nos desviado, né? E ela nos corrige. Interessante, né? Eu fico pensando, conheci o Padre Nivaldo, e ele convidou um presbítero chamado presbítero Aceno. O presbítero Aceno pregou na igreja, lá em Divino das Laranjeiras, e ele convidou, ele achou que ele não ia. Ele pregou aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará. E ele falou do amor de Cristo, fez uma oração. Quando o presbítero, então, orou, tinha 200 pessoas na frente aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E o primeiro foi o padre, que largou a batina, largou a idolatria, rompeu com todo o sistema que desonrava a Deus, porque a palavra de Deus corrigiu a sua rota, alinhou o seu coração à vontade de Deus. Padre Nivaldo, vocês podem procurar aí na internet, você vai ver o testemunho dele, converteu com a pregação de um presbítero, dentro da igreja, lá em Divino das Laranjeiras. Deus é quem converte vidas, conhece lá, né? Então nós podemos perceber, meus irmãos, que a Escritura é útil para a educação na justiça. Para a educação na justiça, a Escritura nos treina continuamente para vivermos uma vida justa. E a educação aqui é uma formação integral, é caráter, conduta, mente, espírito. Trata-se de uma formação progressiva sobre a graça. Por isso, Paulo, escrevendo a Tito, ele fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-os para que, renegados a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E aqui nós podemos perceber que toda a Escritura, o que é soprada por Deus, não é apenas útil, é essencial. Ela nos ensina no caminho, nos mostra onde erramos, nos reconduz quando caímos e nos forma para viver segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus é suficiente, nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus, ela é eficaz e, acima de tudo, é viva. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Existem muitas pessoas que dizem que a Bíblia é letra morta. Que ledo engano, meus irmãos. Jesus disse que as minhas palavras são vida e espírito. São espírito e são vida. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não volta para Deus vazia. Como uma ferramenta multifuncional, a palavra de Deus serve para corrigir, para educar, para ajustar, para treinar, para habilitar. Nenhuma área da vida cristã está fora do seu alcance. A palavra de Deus orienta a nossa vida em todas as áreas da vida, no casamento, na empresa, na escola, na faculdade, no Uber, seja lá onde for, a palavra de Deus está sempre nos orientando. E a palavra de Deus forma o homem de Deus. Veja o que diz o verso 17. Vamos ler comigo esse verso 17? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Deus é que nos habilita. Meus irmãos, nós podemos perceber, Moody chegou a dizer o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E ele diz ainda mais: a Bíblia não foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Não é para encher apenas nossa cabeça, mas para mudar a nossa vida, o nosso coração. A palavra de Deus nos prepara completamente. O texto fala assim: seja perfeito e perfeitamente habilitado. O Samuel Jorge está lá no seminário, vai ficar 4 anos estudando a palavra de Deus. Deus está habilitando ele para ser pastor, preparando ele para o pastorado. E é a palavra de Deus que nos habilita. E a gente sai de lá, e a gente continua estudando a palavra de Deus.
E vai ser assim durante toda a vida. Eu já tenho 27 anos de pastorado. Estou sempre aprendendo com a palavra de Deus. Sabe por quê? O profeta Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, meus irmãos, é um conhecimento inesgotável. A gente está sempre aprendendo. A palavra habilitado aqui significa completo, maduro, funcional. Ou seja, a palavra de Deus não forma apenas o interior do crente, mas também a sua prontidão para agir e servir. Ela capacita o cristão para ser útil no reino de Deus em todas as situações. A palavra de Deus nos equipa para toda boa obra. O texto fala assim: perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos dizer isso? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Jumenista já foi diácono, né? É Deus quem prepara a gente para a obra do Jumenista. É o Senhor que prepara por meio da sua palavra. A palavra de Deus nos equipa e capacita para que vivamos de maneira agradável a Deus e realizamos a obra da qual Deus nos chamou. E aqui nós podemos perceber, Rosiane, a palavra de Deus aqui te prepara para servir na igreja como esposa, como auxiliadora, como mulher de Deus. Os irmãos aqui também na mídia, na transmissão, no louvor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que orientar os nossos louvores. Nós não podemos cantar um cântico que afronta a verdade da palavra de Deus. Então nós podemos perceber, segundo o Warren Wiersbe, quanto melhor conhecemos a palavra de Deus, mais capazes nós seremos de viver e trabalhar para Deus. É a palavra de Deus que prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus. A gente pode perceber que é um seminário melhor do que foi o seminário de Jesus, durante 3 anos e meio, andando com a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Jesus viveu aqui neste mundo, esteve à mesa com os seus discípulos, treinando-os para uma grande obra. Quem que Jesus chamou? Gente simples, pescadores, gente simples, né? Um coletor de impostos como Mateus. E a gente pode perceber, Jesus os treinou, e esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo com o evangelho de Jesus Cristo. Esses homens abalaram o mundo, e o evangelho chegou à nossa casa, chegou aqui. Conclusão, meus irmãos, é um mundo onde muitos se desviam da verdade. A exortação de Paulo ecoa até hoje: permaneça. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Permaneça. Fidelidade à palavra não é opcional, é vital. Não existe avivamento da igreja sem Bíblia, meus irmãos. Eu lembro que o G12 falava assim: 3 dias de encontro vale mais do que 1 ano de igreja. O G12 ensinou isso. E as pessoas iam ali para aprender 12 palestras. E o G12, né, tinha ali a quebra de maldição. Eu fico pensando, meus irmãos, o crente está debaixo da bênção ou da maldição? O crente está debaixo da bênção. Toda maldição já foi quebrada na cruz. Se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ensinaram até a fazer regressão. E algumas pessoas fizeram regressão e voltaram ao Pinel, né? E aí eu peguei muitas pessoas lá em Mantena, e trabalhando com a palavra, na escola dominical, na classe Fundamento da Fé Cristã, para que as pessoas pudessem voltar ao conhecimento novamente. Por quê? Fizeram uma participação de um movimento que não tinha nenhum fundamento bíblico, meus irmãos. Porque avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Então a Escritura é nosso alicerce, a nossa bússola, o nosso manual de treinamento. E Timóteo foi chamado a não abandonar o que aprendeu. De igual forma, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Lutero, o grande reformador do século XVI, ele diz o seguinte, Juvenício: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Não tente inventar a roda, já está inventado. Pregue a palavra de Deus. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, continuaremos firmes nas verdades bíblicas, sem ceder à pressão cultural. Esse mundo quer inverter os valores, quer destruir a família, quer destruir os nossos filhos, quer destruir aquilo que
os fundamentos, mas destruído os fundamentos, que poderá fazer o homem? Continue firme na palavra, não abra mão da verdade de Deus, fique firme na palavra. Em segundo lugar, buscaremos nas Escrituras o conhecimento que conduz à salvação em Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, Cristo é o coração da Bíblia, Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. E pela fé em Jesus, nós somos salvos, nós podemos ter a certeza da salvação, que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dentre os mortos, e há de voltar para buscar a sua igreja, louvado seja Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, conviveremos, submeteremos nossa mente, nosso coração e vontade à palavra de Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: se queremos homens de Deus, nós precisamos de homens da palavra. Que os homens dessa igreja sejam homens da palavra, que as mulheres dessa igreja sejam mulheres da palavra, que a palavra de Deus possa orientar vocês. Mas em último lugar, ensinaremos diligentemente aos nossos filhos e à próxima geração a palavra de Deus. Nós não podemos guardar isso só para nós, nós devemos compartilhar a palavra de Deus. Meu bisavô, chamado João Costa, ele recebeu o evangelho na sua família, na sua fazenda. Eusébio Cabral saiu do Espírito Santo para comprar terra lá em Governador Valadares. Nem chamava Valadares, chamava Figueira do Rio Doce. Isso tem mais de 100 anos atrás. E ele chegou e ele falou: Jesus é bom, Jesus morreu por nós, Jesus derramou o seu sangue, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E meu bisavô então bateu na mesa e falou assim: Eusébio, Jesus é bom assim? É, e muito mais. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Ele falou assim: então vamos deixar Jesus só para nós? Ele falou: não, agora que nós o temos, nós devemos compartilhar com outras pessoas. Agora, meus irmãos, que nós temos o Evangelho, nós devemos compartilhar com outras pessoas. Jesus é o Salvador. John Bonner, que ficou preso 12 anos por causa da sua fé, e ele diz o seguinte: um crente sem Bíblia é um soldado sem espada. Já pensou um policial desarmado? Ele não oferece tanta segurança para a sociedade. Um crente, meus irmãos, sem Bíblia é um soldado desarmado. Fique firme na palavra do Senhor. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e de outro. Ela salva e condena. E ela é quem pode edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa sociedade. Fique firme na palavra de Deus. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Ela é prazerosa. A palavra de Deus restaura a alma. A palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus aponta para Jesus, o Salvador, o Redentor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor que possamos sempre buscar o avivamento da igreja, mas o avivamento bíblico. Peça ao Senhor Deus que a tua palavra possa ocupar o primeiro lugar na minha vida, na minha casa, na igreja, que a palavra do Senhor possa nos santificar. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós não queremos ceder à pressão deste mundo, à pressão cultural, Senhor. Nós não queremos acompanhar os modismos, Senhor. Nós não queremos seguir uma nova revelação. Nós queremos ficar na revelação bíblica. Pois sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor é imutável, que a palavra do Senhor não volta vazia. E nós queremos permanecer firmes nas verdades eternas, nas verdades bíblicas. Nós queremos buscar, ó Deus, sempre o conhecimento que nos conduz à salvação, ao crescimento espiritual em Cristo Jesus. Tua palavra diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós sabemos que esse conhecimento é inesgotável. Nós queremos conhecer mais e mais, ó Deus, a tua palavra, mais e mais a ti, por meio da tua palavra. Sopra, Senhor, sopra, ó Deus, com teu Santo Espírito essas palavras do nosso coração. Aviva o nosso coração em nome de Jesus. Senhor, nós queremos submeter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade à palavra do Senhor. Nós queremos ser cheios da tua palavra, que a palavra do Senhor possa habitar na nossa vida, e nós queremos cantar a tua palavra, nós queremos viver a tua palavra, nós queremos proclamar a tua palavra, nós queremos alcançar outras pessoas com a tua palavra.
Ó Deus, faça um grande avivamento aqui na igreja presbiteriana do Cascata, Senhor. Abençoe cada família, que haja, Senhor Deus, conversão em nossos lares. Ó Deus, que aqueles que estão debaixo do nosso teto, que ainda não te conhecem, que ainda não se converteu, sopra com o teu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos parentes, sobre a vida dos nossos vizinhos, ó Deus, em nome de Jesus, e faça que a palavra do Senhor, ó Deus, possa transformar aqui o bairro Cascata, o bairro Petrolina, ó Deus, a cidade de Pirité, ó Deus, o nosso estado de Minas Gerais, o nosso Brasil, Senhor, ó Deus, tanta macumbaria, tanta feitiçaria, tanto erro, tanto pecado, tanta corrupção, tanta maldade, meu Deus, gera arrependimento nos corações por meio da tua palavra. Faça um grande avivamento, ó Deus, na tua igreja, faça um grande avivamento do Brasil e transforme corações. Faça isso pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, e usa cada crente, Senhor, usa cada família, usa cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, e desperta as nossas vidas. Faça isso pelo teu poder, ó Senhor. Nós não queremos que os nossos filhos, nossos parentes, ó Deus, possam ir para o inferno, Senhor. Salva, completa a obra que o Senhor começou em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, sopra a tua palavra em nossos corações e nos nossos lares, e faça isso, ó Deus, para o louvor da tua glória. Receba o nosso culto, Senhor. Receba, ó Deus, as nossas orações, receba os nossos clamores, ó Deus, e aplica a tua palavra em nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo, que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar, que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e das ciladas de Satanás, que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida, que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com seu eterno amor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, poder sentar. Palavra final aqui com o nosso seminarista Samuel Jorge. Glória a Deus. Só avisar os irmãos, né, que nós temos um momento... hoje não tem o café? Não temos o café ali hoje, mas temos um bazar. Nosso bazar está funcionando ali no salão social, e ele vai funcionar durante a semana, né? No sábado nós estaremos aqui também. E fiquem à vontade, não vá embora sem cumprimentar uns aos outros, sem ter um momento ali de comunhão, tá bom? Deus abençoe, boa semana a todos.